Meu nome é Sávio, sou mais conhecido como Sávio Drew, seria o nome dentro do meu processo criativo, artista, criador. Sou do Piauí, natural do Piauí, moro em Brasília já faz 10 anos, mas tive algumas idas e vindas. Sou designer de moda, de formação, minha formação acadêmica. Acabo de fazer um mestrado na Espanha em design de moda sustentável e desenho co-criativo. E trabalho como direção criativa atualmente, moda e cinema. Então acaba que eu tô dentro desse ciclo criativo, audiovisual, designer de moda e direção de arte, assim. Eu fiz ensino médio aqui no SED 1, já faz muitos anos, mas como eu falei, eu sou natural do Piauí, eu fiz todo o ensino fundamental no Piauí e vim para Brasília para estudar e fazer o ensino médio para depois já engatar ali na universidade. Então minha trajetória um pouco com Brasília e com a capital começa assim. E desde que eu comecei no SED 1, eu vim muito com esse intuito de estudar muito, meio que correr atrás do prejuízo de ter morado no Piauí. Eu sou de uma vila de 15 habitantes no sul do Piauí, então muita gente nem acredita, mas sim é possível, existe 15 habitantes em lugares, existe até menos no Brasil, assim, principalmente nesse Brasil profundo. E essa é a minha realidade, desse lugar de 15 habitantes, logo não tem tanta estrutura tipo educação, de qualidade, hospital, toda essa infraestrutura. Então eu vim um pouco como nesse êxodo mesmo, rural ali, para poder estudar e conseguir novas oportunidades e melhorar de vida nesse sentido. Então aí começa a minha história com o SED 1, que desde quando eu cheguei, eu tive muito contato com professores, eu sempre tive uma relação muito boa com os professores daqui, tipo, literalmente hoje uma das minhas melhores amigas é uma ex-professora aqui do SED 1, que é a Nete, uma professora de artes, e foi ela que me apresentou muito esse universo criativo, questionador e crítico que a arte, que a educação pode trazer para qualquer pessoa. Principalmente uma pessoa que foi privada de muito conhecimento nesse lugar, né? Onde muito pouca informação não chega, porque lá na minha vila, por exemplo, não tinha energia elétrica e toda a minha infância nem energia, nem televisão. Então acaba que eu comecei a minha história no SED 1 também quase como para ser alfabetizado nesse sentido, porque eu cheguei aqui em 2013, mais ou menos, então 2012, 11, 12, 13, mais ou menos por aí. E aí é onde começa literalmente o meu letramento nesse lugar que eu até chamo de cultura branca, né? Que é fora dessa vila, fora dessa realidade nordestina desse Brasil profundo. Então a trajetória ela começa nesse lugar. Então eu fiz todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano aqui. E aí dentro desse período o SED 1 tinha muitos cursos, muitos projetos internos, tipo o Festquim, Semana de Arte Moderna, que me incentivaram muito e incentivavam, na verdade, os alunos a pensar para além do que é oferecido no livro didático, né? Para além do que o MEC coloca como o esperado que toda escola entregue. Então, acaba que esses projetos faziam a gente pensar, faziam a gente se mover de uma forma não tão convencional e fazia a gente se mover ali. E eu sempre fui muito apaixonado depois que eu conheci a NET, conheci Brasília, por esse universo artístico, a Semana de Arte Moderna. Eu até falo que a antropofagia foi o que fez eu ser salvo nesse universo de crítico, como pessoa, político, como brasileiro, nordestino, porque a NET me apresentou o que é a antropofagia na época, Semana de Arte Moderna, Semana de 22, e qual sua importância pro mundo das artes e política do Brasil como um todo. Então, foi muito isso, assim. Então aí eu formei no SED 1, terminei o terceiro ano e fui fazer designer de moda no IESB, porque desde quando eu estudava no ensino médio eu já sabia que eu queria fazer algo relacionado ao vestuário, à moda e tudo mais. E foi dentro desse itinerário SED 1 que eu percebi que realmente era um lugar, era o que eu queria trabalhar. Por exemplo, essa professora Nete, ela me incentivava muito a falar, faz isso porque você sabe fazer isso. Você gosta disso, inclusive foi ela que me apresentou por São Paulo pela primeira vez. Ela me levou para São Paulo, conheci São Paulo e falei, realmente é isso que eu quero fazer. Então fiz a faculdade, designer de moda no IESB, me formei em designer e aí dentro desse itinerário faculdade eu realmente vi, não, é isso mesmo, só que o que eu aprendi muito aqui no SED 1, principalmente dentro desse projeto que eu falei, que eu mencionei antes, que é o Festquim, que a gente fazia filmes, a gente era quase como uma matéria, né, porque estava dentro da matéria de química. E aí eu aprendi a gostar muito do audiovisual e a me comunicar através do audiovisual. Então na faculdade
eu explorava muito esse lugar do audiovisual e era um diferencial lá na faculdade, porque eu já tinha vindo no ensino médio tendo esse know-how ali de pensar um roteiro, pensar uma edição, pensar todo esse percurso ali, um storytelling, que no CED1 você aprende, né? Dentro desse projetinho que esse professor tinha, que normalmente um aluno do ensino médio normalmente convencional não tem muito esse lugar ali, né? Tipo, não aprende a pensar um roteiro, ou uma edição, ou uma história e tudo mais. Então eu peguei muito isso, essa bagagem CED1, para aplicar dentro da universidade, e aí isso era um grande diferencial. Então eu me formei, depois que eu me formei, sempre trabalhei na área, inclusive, que era uma coisa que eu sempre lutei muito para fazer, era me formar e trabalhar com o que eu me formei, assim. Eu sempre fui muito resistente a não trabalhar no que eu me formei, no que eu sempre quis fazer, assim. Então, depois que eu me formei, eu lancei a minha marca, o meu TCC, o meu projeto de conclusão de curso de moda foi uma marca de moda sustentável, que se chamou BI, que pegava o reaproveitamento de tecidos e tudo da indústria têxtil que era descartado e transformado em roupa, mas com uma nova narrativa, aproveitando todos os defeitos desses tecidos ou dessa matéria-prima e aplicando o design, né? Porque pegando muito esse conceito do que é o design, né? Que é solucionar um problema. Então, um dos maiores problemas atualmente é o descarte de tecidos ou o descarte de materiais. E aí tem muita gente, sou designer, mas não resolve esse problema. Então, eu tentei focar muito nesse lugar, de pegar o problema e transformar ele em solução dentro do próprio design daquela peça. E aí, terminando fazendo isso, lancei a marca, trabalhei, participei de alguns concursos dentro desse itinerário Moda Brasil. Fui embora para a Espanha para fazer um mestrado. Eu passei 3 anos morando lá, fiz um mestrado em design de moda sustentável e desenho co-criativo, que é onde a gente parou para pensar um design onde a gente cria junto com todo mundo nessa cadeia produtiva e para tentar desmistificar, por exemplo, essa figura do designer de moda ser Deus e ser todo um trabalho linear, onde a costureira, o cortador, o designer é um conjunto, assim. Então fiz esse mestrado lá, morei 3 anos fora e atualmente, desde então eu trabalho com cinema também, que eu acho que é muito essa coisa do CED1 lá no passado, que eu sempre lembro muito disso. Então atualmente eu sou diretor de cinema, tenho alguns filmes lançados dentro desse, que eu tenho um projeto chamado Brasil em 99, que é essa plataforma onde eu faço cinema, faço comunicação e alguns trabalhos atualmente que eu tenho feito. Por exemplo, eu acabei de fazer uma campanha para Farm, que é uma das maiores marcas do Brasil atualmente. Atualmente também acabei de fazer a campanha da Hering, que é outra marca muito grande do Brasil. Tudo isso dentro desse itinerário, assim, audiovisual, comunicação. Acaba que ter passado por aqui, ter aprendido todo esse lugar lá já no ensino médio, eu acho que faz você chegar nesse lugar aqui com muito mais experiência, porque a gente começa muito cedo a pensar isso, né? Para além do ensino médio convencionalzinho, bonitinho, tô aqui no livro e tudo mais. E é isso, atualmente eu trabalho com isso, é o que paga minhas contas, trabalhar com audiovisual, trabalhar com comunicação, e tudo isso tá linkado ali, tipo, e não só esses projetos, mas também todo o corpo de professores, né? Inclusive, semana passada, eu até comentando com um amigo meu que foi uma professora que fez eu só me levantar para fazer o que eu realmente vou fazer bem, que eu lembro que era até um seminário de geografia, que essa professora chama Mônica, até passava, e ela era muito criteriosa nos seminários, e assim, e toda vez que alguém terminava o seminário que não era como ela queria, ela ia lá na frente, apresentava e falava, tem que ser daqui pra cima. E eu lembro que quando eu apresentei o seminário, ela falou, é isso que é o seminário, e a partir daí isso virou o meu padrão pra tudo na vida. Eu só me levanto se eu for dar o melhor de mim e fazer algo por excelência, assim, com muita excelência. Também tinha muito essa cobrança aqui dentro de você entregar um trabalho com muita excelência. Porque se você levantar da cadeira pra não entregar algo bom, não faz sentido nem você levantar. E aí eu uso muito isso na minha vida e foi muito massa ter passado por aqui e ter tido esse lugar. E inclusive era uma educação, inclusive, muito nesse lugar de tipo de cobrança legal, mas muito leve ao mesmo tempo. Não era nada tipo castigo ou você tem que fazer não sei o que. Não, era mostrar mesmo qual é a realidade, de falar, você quer sair daqui e ser um profissional medíocre ou entregar pouco? Então era muito, muito isso. E realmente eu levo isso pra minha vida, o que eu aprendi aqui, assim, tanto nessa questão do audiovisual quanto nessa forma de apresentar qualquer trabalho, assim. Então é um pouco disso. Cara, eu acho que primeiro é continuar esses projetos, que atualmente, inclusive, eu não sei quais são os que ainda estão em vigor, mas é continuar esses projetos. Eu acho que é extremamente importante ter esses projetos na ativa.
tanto esses de incentivo, que vai além do que o livro didático oferece. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente a gente, se a gente for para pensar o que é educação hoje no Brasil, eu acho muito importante a gente sair do livro e sair dessa rota convencional da educação, né? Eu acho que é muito importante a gente meio que até se perder dentro desse percurso. E eu acho que esses projetos fazem a gente se perder dessa rota, né? Que eu acho que é uma rota que eu acho que ela não oferece tanto, assim. Eu acho que aí acaba que você coloca na rua todas as cabeças pensando a mesma coisa. Então eu acho que quando a gente sai dessa rota ali, dentro desses projetos, eu acho muito importante. Então eu acho eu acho que ela contribui se ela continuar com esse tipo de projeto. E outro, eu acho que é esse tipo, é o que a gente está fazendo aqui, eu acho muito importante, que é trazer essas histórias e essas pessoas que passaram por aqui e que de alguma forma usaram isso na sua vida profissional ou pessoal. Eu acho isso muito importante porque também não faz muito sentido você só contar com o que aconteceu com essas pessoas. Eu acho que faz sentido trazer essas pessoas, trazer a gente para conversar e trocar, tipo, de repente, roda de bate-papo, eventos internos na escola onde traz essas pessoas para apresentar seu trabalho, o que fez, como porque também não são tudo flores e coisas lindas e maravilhosas. Você tem que pegar tudo isso e aplicar na prática. E também, que eu acho muito interessante trazer essas pessoas e falar, olha, não vai ser lindo, nem vai estar tudo aberto porque você fez um festiquim. Porque também essa fórmula não é uma fórmula fechada que vai funcionar para todo mundo. Então por isso que eu acho muito importante trazer isso pra cá e falar, olha, vamos trocar com essa galera, vamos fazer todo esse trabalho de troca pra quem foi com quem está. Porque aí acaba que fica uma coisa mais próxima ali, mais intimista e mais pautada na realidade. Então eu acho muito importante esse tipo de retorno de quem foi, trazendo as suas experiências, as suas dores, os seus erros, pra quem sair daqui ver... ter uma visão mais ampla do que pode acontecer e do que não pode acontecer também, né? Então, é muito interessante, porque às vezes você só fala, o Sávio fez tal trabalho aqui no hoje, porque estudou no SED 1, a pessoa pode achar que vai acontecer igual, assim, então, e não é tão prático. Então, é importante trazer essas pessoas pra cá mesmo, ter esse tipo de projeto onde expõe quem foi pra dentro, e eu acho muito importante, assim. Então, acho que é assim que ela pode contribuir mesmo.